Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Irmãos e irmãs, o Senhor esteja conosco. Vós sereis como Deus, conhecendo o bem e o mal. Vamos ouvir a palavra do Senhor, porque ela traz esta afirmação a nós. Leitura do livro de Gênesis. A serpente era o mais astuto de todos os animais dos campos, que o Senhor Deus tinha feito. Ela disse à mulher: É verdade que Deus vos disse: Não comereis de nenhuma das árvores do jardim? E a mulher respondeu à serpente: Do fruto das árvores do jardim nós podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, Deus nos disse: Não comais dele, nem sequer o toqueis. Do contrário, morrereis. A serpente disse à mulher: Não, vós não morrereis. Mas Deus sabe que no dia em que dele comerdes, vossos olhos se abrirão, e vós sereis como Deus, conhecendo o bem e o mal. A mulher viu que seria bom comer da árvore, pois era atraente para os olhos e desejável para obter conhecimento. E colheu um fruto, comeu e deu também ao marido, que estava com ela, e ele comeu. Então, os olhos dos dois se abriram, e vendo que estavam nus, teceram tangas para si com folhas de figueira. Quando ouviram a voz do Senhor Deus, que passeava pelo jardim à brisa da tarde, Adão e sua mulher esconderam-se do Senhor Deus no meio das árvores do jardim. Palavras do Senhor. Irmãos e irmãs, paz e misericórdia. Nós acabamos de ouvir na palavra do Senhor, Deus afirmando que, se não obedecemos, se queremos conhecer o bem e o mal e decidimos nós, pela nossa vida, aquilo que nós julgamos ser o melhor, sem consultá-lo, sem querer obedecer os seus mandamentos eternos, mandamentos de vida e de vida eterna, então nós estamos, na verdade, buscando ser como Deus, que conhece o bem e o mal, que sabe o que é o melhor e o que não é o melhor para ser escolhido. Claro que nós temos capacidade de discernir, temos o livre-arbítrio para discernir. O que acontece é que nós não temos tal capacidade de conhecer as consequências das nossas ações e também conhecer o que é de fato o melhor para nós. Precisamos obedecer os mandamentos de Deus. Sabe que são mandamentos de vida para nós. Assim como alguém que produz algo e cria um manual de instrução, assim Deus deu para nós um manual, a palavra, a Bíblia, a orientação de Deus, os mandamentos, porque se nós não obedecemos aos mandamentos, morremos. Não apenas essa morte física que entrou no mundo do pecado, justamente da desobediência à palavra de Deus, mas uma morte espiritual eterna, uma morte que o Senhor não quer para nós. Aqui a palavra diz que a serpente, que era um animal muito astuto, e ela não mudou. Esta antiga serpente é o dragão que nós vemos no Apocalipse, onde Maria pisa na sua cabeça, esta mulher vestida com o sol, tendo a lua debaixo dos pés, na cabeça coroa de 12 estrelas. E este dragão, esta antiga serpente, este animal astuto, o mais astuto de todos, ele não mudou. Vemos aqui como ele enganou Eva. Ele diz para Eva: É verdade que Deus vos disse: Não comereis de nenhuma das árvores do jardim? Ele sabia que não foi isto que Deus disse. O que Deus afirmou foi, como Eva mesmo depois retrucando, afirma: Olha, do fruto do jardim nós podemos comer. Ou seja, Deus disse que podemos comer. Mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, Deus nos disse: Não comas, e nem sequer o toqueis, porque do contrário morrereis. Então aqui a serpente seduz Eva. Ele chega com uma meia-verdade
olha, é verdade isso, tal, e confunde então o raciocínio. A igreja orienta que nós não devemos dialogar com o mal, devemos repeli-lo pela oração, repelir a tentação, repelir imediatamente, mas não dialogar. Todas as vezes que alguém se coloca a dialogar com o mal, esta pessoa se acha depois seduzida por este mal. Porque é uma serpente, ela assim seduz, ela assim engana. É verdade que Deus disse isso, por exemplo, com relação à castidade na igreja, nas famílias, no relacionamento de namoro. A igreja ensina que viver a castidade, a viver a pureza, é fonte de alegria e de vida para o namoro e depois, posteriormente, para toda a vida no casamento. Então, a serpente distorce isso. Ah, é verdade que Deus disse que o casal não pode ter o prazer do ato conjugal, porque só deve relacionar-se para procriar, para ter filhos. E assim as pessoas depois começam a questionar os mandamentos de Deus, os mandamentos da igreja. Ah, mas não é bem assim, como se pode viver desse... E cria uma confusão, e desta confusão partem para um liberalismo total, onde as pessoas depois querem viver já aquilo que era preparado por Deus para o matrimônio, querem viver antes do matrimônio, porque desse jeito ninguém consegue viver. Ou seja, Deus não falou isso para Eva. Não nenhuma árvore, não coma de nenhuma árvore. E a serpente chegou invertendo uma coisa que Deus não havia dito. Então, ficou seduzida com aquilo que a serpente depois disse para ela. Se você fizer isso, você é livre, você pode, você tem liberdade. Ele já sabe que você vai ser como ele, e quis viver isso. E colheu o fruto e comeu, deu ao seu marido que estava com ela, e ele comeu, e os dois tiveram os olhos abertos, mas morreram. Então, Deus começa a buscar o homem novamente. Adão, onde estás? Porque depois do pecado, nós fugimos, nós nos escondemos de Deus. Mas que essa palavra nos ajude a estar atento às seduções do inimigo e a repeli-la para longe de nós. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, e que Deus nos abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.